que se chama incompreensão. E são palavras de Paulo aos Coríntios, que dizem assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E comenta Emmanuel: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes para quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos um clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos em cada ano. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa da salvação e do reajustamento. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendemos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Fechar os nossos olhos. Respirar fundo para que possamos aproveitar este momento de reflexão e vamos pensar nos planos mais altos da vida espiritual, libertando-nos a pouco e pouco dos nossos problemas do dia a dia, das nossas preocupações, para que possamos dedicar este momento a nós e à nossa relação com Deus e com a vida espiritual. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de, ainda nesta vida, podermos ter acesso aos conhecimentos da vida espiritual. Agradecemos-te, querido Mestre, as orientações constantes, o modelo que és para nós, e agradecemos também aos nossos espíritos benfeitores, aos nossos anjos guardiães,
que sempre junto a nós nos amparam e que nos dão a possibilidade de sempre que assim o desejarmos, com vontade, com sinceridade, nos possam ajudar no caminho do bem, a servir a todos aqueles que necessitam e que por vezes tão próximos estão de nós, sem que nós os possamos compreender e apreender as suas necessidades. Pedimos-te também, Senhor, por este mundo em que vivemos, que passa grandes transformações de toda a ordem, sociais e até da própria natureza. Pedimos-te pela paz, pela harmonia. Pedimos por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida. Pedimos-te que abençoes a todos, a toda a humanidade, e que lhes despertes as consciências àqueles que ainda não o fizeram. Pedimos-te que fiques connosco, que nos intuas, que nos auxilies nesta nossa caminhada e que abençoes a todos. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Bom dia, então. Hoje chegaram de volta. Bom dia a todos. Trouxemos aqui esta frase, espero que consigam ler bem, que é extraída do livro de Allan Kardec, que estudamos sempre, não é? E que é uma mensagem do Espírito da Verdade que diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e sereis aliviados e consolados. Portanto, hoje o tema da nossa conversa vai ser a cura. Vamos continuar a estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Penso que de todos os livros da codificação, a Gênese talvez seja o mais difícil de interpretar e de ler, porque tenta explicar de uma forma científica e à luz dos conhecimentos da época de Kardec os fenómenos espirituais, que de facto não é simples. Portanto, vamos continuar nesta nossa tarefa. Já a semana passada foi estudado, portanto, estamos no capítulo 14, que diz respeito à explicação dos milagres. O objetivo de Allan Kardec era exatamente explicar os milagres de forma a que quem lesse, quem estudasse a doutrina espírita, não pensasse que havia nada de sobrenatural nos fenómenos espirituais. Portanto, tudo era fruto, todos os fenómenos, todas as situações seriam fruto ou de fenómenos materiais, explicados pela ciência, tal como a conhecemos, ou então seriam fenómenos espirituais que são ou que seriam explicados através das leis naturais, espirituais, das quais ainda não conhecemos na sua totalidade,
mas que já nos permitem perceber que de facto não existem milagres. Não é? É tudo deste mundo espiritual e terreno. Portanto, continuando, a questão é: os milagres existem. Os milagres têm por base o elemento material, tal como já disse, foram explicados pela ciência, que através das leis que regem a matéria demonstrou a sua impossibilidade. Portanto, não existem milagres do ponto de vista físico, porque eles são explicados como fenómenos naturais e são explicados pelas ciências do mundo terreno, como é o caso da física, da química, da biologia e outras, porque nós, como homens, na fase em que estamos, não conseguimos apreender a ciência no seu todo e, portanto, temos que a dividir para que melhor a possamos entender. Embora, obviamente, as coisas não são assim, não é? Mas nós, com as capacidades intelectuais que temos, é o caminho que conseguimos fazer. No fundo, diz Kardec, isto é um resumo de tudo aquilo que provavelmente já ouviram em palestras anteriores, mas para não cairmos assim de supetão nesta parte, nesta explicação sobre as curas, é melhor fazermos assim um apanhado, digamos assim, dos conhecimentos que ficaram um bocadinho mais para trás. E, portanto, estávamos a falar do elemento material, passamos agora a falar do elemento espiritual e dizemos que os fenómenos em que predomina o elemento espiritual, estes não podem ser explicados apenas pelas leis da matéria física e, portanto, não são possíveis ou passíveis de serem investigados de uma forma científica. E, por isso, são considerados pelas pessoas muitas vezes sobrenaturais, não é? Porquê? Porque não são entendidos. Não é entendido, é sobrenatural, é miraculoso. Ora, não é assim. É através das leis que regem a vida espiritual que se encontra a explicação dos milagres. Quando tiverem dúvidas, por favor, interrompam ou digam qualquer coisa. A seguir, temos outro aspecto, digamos assim, que é o fluido cósmico universal. Portanto, é conveniente que nós entendamos estes conceitos para que depois possamos entender, compreender melhor outros fenómenos de que Allan Kardec vai falar mais à frente e que são ainda mais complexos. Portanto, decidimos começar por definir conceitos base. Ok? Bom, vamos lá então. O que é o fluido cósmico universal? É a matéria elementar primitiva, ou princípio elementar do universo, e, segundo Kardec, assume genericamente dois estados distintos: de eterização ou imponderabilidade, considerado o estado normal primitivo. E depois, por contraposição, no polo diferente deste, portanto, de um lado temos a eterização ou imponderabilidade. O que é imponderabilidade? É aquela matéria que não tem peso, não é? Decidimos depois, mais à frente, dar uma explicação um bocado melhor, porque achamos estes conceitos um bocadinho difíceis de entender. Portanto, digamos que a matéria, para nós, é aquela que nós vemos, que nós tocamos, e é essa matéria a que Allan Kardec chama de matéria tangível. Pronto. E a outra, que não se vê, que é invisível, que não tem peso, é a matéria etérea. E entre estes dois polos há imensas possibilidades e imensos estados de matéria. E diz então que a matéria
é a matéria, porque aquela que nós vimos, aquela que nós vemos, aquela que tem ponderabilidade, que tem peso, que tem densidade, é a transformação do fluido em matéria tangível. Eu entendo que isto é um bocado difícil. Ou não? Não é? Por isso é que se estuda. Por isso é que se estuda e eu, muito humildemente, vou tentar aquilo que é quase impossível de simplificar estes conceitos. Depois, no fim, me dirão se conseguir ou não. Porque depois temos ainda, e é por isso que eu vos peço que não se esqueçam que estamos a falar do século XIX, que é o século das luzes, e que a ciência levou um avanço enorme desde o século XIX até hoje, não é? E o que levará ainda agora com a inteligência artificial, não é? Isto vai ser um crescer constante de conhecimentos. A inteligência artificial não tem coisas, não tem só coisas más, também tem coisas boas e estou convencida que de facto a ciência é aquilo que vai levar um avanço maior. Pronto, é que para complicar isto tudo, como se não chegasse estes conceitos, ainda temos a diferença entre matéria e fluido. Ora, cada vez que se complica mais. Matéria e fluido são estados diferentes do mesmo princípio material universal. Portanto, aqui a base de tudo é o princípio elementar do universo, que ninguém sabe ainda o que é e como é constituído. Ok? E a matéria e o fluido diferem relativamente à sua constituição. Ou seja, são mais ou menos condensados em termos de partículas, ou têm vibrações diferentes. Que tal? Continuo. Então pergunto eu, o que é a matéria tangível? E depois de alguma pesquisa, como é óbvio, chegamos a este resumo. Vamos ler juntos a ver se entendemos. É entendida como a forma da matéria que é perceptível aos nossos sentidos físicos, que são os nossos 5 sentidos, não é? A visão, o tato, certo? A audição e até o paladar. Ela é composta por átomos e partículas, tem uma densidade e propriedades físicas que nos permitem ver, tocar, ouvir, cheirar ou sentir. Portanto, é um estado de matéria concreta. Foi aquilo que nós estudamos na escola, quando lá passamos, que eram os corpos sólidos, os corpos líquidos e os corpos gasosos. E são esses corpos que compõem o mundo material em que todos nós vivemos, certo? Aquilo que nós vemos, interagimos e que influenciam, obviamente, as nossas vidas. Até aqui não me parece haver dúvidas nas vossas carinhas. E para que é que serve a matéria tangível? Porque é que há matéria tangível? E há outra que é etérea e há outra não sei o quê. Vamos ver. A matéria tangível tem uma ação fundamental na evolução espiritual. O corpo físico e o ambiente material são instrumentos de ensino para o espírito, porque lhe permite, ao longo de várias encarnações, experimentar uma série de sensações, de vivências, de aprendizagens fundamentais para o seu processo de evolução espiritual. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na doutrina espírita, nós entendemos que o espírito, que é imortal, que é eterno, foi criado simples e ignorante e que vai passar por variadíssimas fases ao longo da sua vida, entre aspas, até atingir aquilo que Deus diz que é a perfectibilidade, não é? Alcançando assim a felicidade total.
E nós acreditamos nisso. Porque isso é, de facto, faz sentido. Mas, atenção, para conseguirmos atingir essa fase, de facto, maravilhosa, não é? A que todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que foram criados por Deus estão, de facto, destinados a atingir esse estado maravilhoso, esse sim, de beleza, do ambiente, de harmonia, de paz, de felicidade, de tudo aquilo de bom que as nossas mentes consigam atingir. Mas para chegar a isso é preciso passar por fases. E essas fases implicam encarnação, implicam materialização do espírito, não é? Implicam que o espírito seja encarnado num mundo, seja neste ou noutro qualquer, de modo a que possa evoluir, porque só assim é que a evolução se dá efetivamente, é que se, enquanto necessário for esse aprendizado, podermos, através da matéria, não é, criar situações que nós, espíritos, conseguimos ultrapassar, conseguimos aprender com elas, de modo a que possamos evoluir moral e intelectualmente. Certo? E, portanto, a matéria tangível é fundamental, é nesse aspecto da evolução e da encarnação do espírito que a matéria tangível é necessária para a nossa evolução espiritual. Agora, o que é a matéria etérea? É também uma forma de matéria, mas num estado mais sutil, menos denso, invisível e intangível para a percepção comum dos seres encarnados. Portanto, nem todos os seres encarnados têm a possibilidade de, eu diria ver, mas não é ver com os olhos do corpo, é ver com a tal visão espiritual de que já falaram. A matéria etérea tem uma frequência vibratória mais elevada, de modo que os nossos sentidos físicos e os nossos instrumentos científicos comuns não conseguem detectá-la. Certo? Portanto, não conseguimos vê-lo, não temos instrumentos científicos neste momento para a captar, mas ela existe. Porque se manifesta. E manifesta-se como? Através dos fenómenos espirituais. Ok? É formada por partículas mais leves e subtis, adaptando-se às necessidades dos espíritos desencarnados e ao ambiente dos planos espirituais. Ora bem, imaginem a água, não é? Se nós dermos energia à água, através do aquecimento, o que é que acontece? Torna-se vapor, certo? Mas é água ou não é água? É. Só que está num estado diferente da matéria. E porquê? Porque lhe foi dada energia. E, portanto, ela passou de um estado líquido a um estado gasoso, que nós até vemos mal, certo? Mas que se pusermos lá um espelho ou qualquer, uma placa, uma coisa qualquer fria, ela vai condensar-se nessa placa fria e volta a ser líquido. Portanto, estão a ver os estados de transformação da matéria e que nós entendemos, porque é matéria física. Isto é só para vos fazer entender que também a matéria, digamos que espiritual, a que Allan Kardec chama os fluidos espirituais, portanto, não faz grande diferença entre fluido e matéria, não é? Mas, portanto,
é de facto matéria, as partículas estão lá, só que as ligações entre as partículas e os átomos e tudo aquilo, e muitos deles nós até nem conhecemos o que é, mas pronto, são diferentes. Não é? São menos densas, têm uma vibração diferente porque correspondem a estados diferentes da matéria. Pronto. Entendido? Mais ou menos. Muito obrigada pela vossa compreensão. Vamos continuar com a matéria etérea porque vamos complicar um bocadinho mais. Não, isto, coisas simples não é para nós. A matéria etérea é muito flexível e é sensível à vontade e ao pensamento dos espíritos de acordo com a sua evolução espiritual. Certo? Pois. É a matéria associada aos planos espirituais mais próximos da Terra. Atenção, mais próximos da Terra. Onde os espíritos desencarnados habitam e interagem entre si. Eles interagem entre si e interagem connosco. Certo? E como é que eles interagem connosco? Através, por exemplo, da comunicabilidade entre os espíritos, através de indivíduos como nós, homens, mas que têm uma capacidade mais desenvolvida de interagir com os espíritos desencarnados, a que o próprio Allan Kardec chamou médiuns. Certo? Portanto, são fenómenos de mediunidade que são dados, no fundo, utilizando esta matéria etérea. E para complicar, o que é a matéria quintessenciada? Todos aqui já ouviram falar na matéria quintessenciada. Então o que é isto? É igual à matéria etérea? Ou é diferente? É diferente. É outro estado da matéria. É a essência mais pura da matéria, considerado como o quinto elemento, ou quinta essência, diferente dos 4 elementos clássicos: terra, água, fogo e ar. Quem é que já falava nesta matéria quintessenciada? Aristóteles. E Allan Kardec foi pegar nesse conceito. Portanto, esta matéria compõe os planos superiores da existência, habitados por espíritos de elevada evolução moral e intelectual. E, portanto, o que é que a distingue das outras? Porque ela está próxima da natureza do tal fluido cósmico universal, que é a base de tudo o que se relaciona com a matéria e em todas as formas do universo. Isto já é outra parte que eu também gostaria de falar antes de iniciar propriamente aquilo que nos traz cá hoje, que são as curas. Há dúvidas? Ficaram assim mais ou menos esclarecidos? Portanto, é só para fazer aqui um pequeno resumo, dizendo-vos que temos o fluido cósmico universal como a base de tudo o que existe no universo, de todos os corpos que conhecemos, seja corpos físicos, seja outros. E aqui temos o corpo espiritual, que é o perispírito, por isso é que falamos dele a seguir. E, portanto, temos variadíssimos estados da matéria, desde a tal matéria quintessenciada, que é uma espécie de energia, de tal forma que já está junto do fluido cósmico universal, até aquela matéria mais grosseira, digamos assim, embora não goste muito do termo, mas pronto, aquela matéria mais densa que é o corpo físico, que é a nossa carne. Pronto. E então, o perispírito é o envoltório, portanto, é aquilo que anda à volta
do nosso corpo físico. É constituído por uma matéria mais, digam lá, o perispírito. O corpo físico é matéria densa, tangível, muito bem. E depois temos o perispírito, que é formado por uma matéria mais etérea, muito bem. E então ele vai extrair o perispírito do meio em que se encontra. Portanto, através do mundo em que está, o perispírito, ao formar-se, vai buscar, digamos que assim, as substâncias que existem naquele mundo para formar o tal corpo espiritual. Portanto, obviamente que cada mundo tem as suas substâncias especiais, específicas, e, portanto, o perispírito há de ser diferente em cada um dos mundos. E o que é importante que fixem e que analisem é que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que espíritos inferiores, ainda pouco desenvolvidos do ponto de vista moral, têm o perispírito mais denso, mais grosseiro. E o que é que isso significa? Significa que podem ser mais facilmente apreendidos por quem tem a tal capacidade de mediunidade, não é? Quem tem a capacidade de comunicar com os espíritos, é à partida mais fácil a comunicação com os espíritos mais inferiores. E por isso Allan Kardec tem um livro apenas dedicado a essa relação, que é o livro dos médiuns, onde nos ensina todas as regras para que aqueles que têm essa capacidade não se deixem enganar por este tipo de espíritos, que os saibam diferenciar, que saibam quais são, de facto, o tipo de procedimento que estes espíritos inferiores utilizam. Pronto. Isso por um lado. Por outro lado, temos, como estávamos na matéria, também temos na tal evolução espiritual, temos os espíritos superiores. E esses espíritos superiores têm, então, uma matéria mais etérea, menos densa, de maior vibração, porque são mais desenvolvidos intelectual e moralmente. E, portanto, para que nós entremos em comunicação, digamos assim, com esse tipo de espíritos, também nós temos que ser mais desenvolvidos moralmente. Portanto, temos que cultivar as virtudes que Jesus nos ensina, como seja a fraternidade, o amor ao próximo, a humildade, para que de facto a nossa evolução espiritual se dê e seja então possível contactar com estes espíritos que nos têm a dar muitos ensinamentos, que nos trazem mensagens fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, o perispírito constitui o traço de união entre a vida física e a vida espiritual. É através do perispírito que o espírito encarnado está em relação contínua com os desencarnados, já vimos isto. É por seu intermédio que se operam no homem fenómenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, há muitas pessoas que consideram serem fenómenos sobrenaturais. Mas que, como já viram, assim, não é, porque não existem. Tudo é feito segundo as leis da natureza. Então, agora sim, vamos lá entrar naquilo que é o programa para hoje. Que são as curas, as aparições e as transfigurações. Se tivermos tempo.
portanto, vamos falar das curas e vamos começar então pelo fluido universal, que todos agora já conseguiram entender, que está condensado no perispírito e que pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Portanto, vejam só que é o nosso perispírito que pode, de facto, curar as nossas doenças. No corpo físico do doente é o espírito, que pode estar encarnado ou desencarnado, o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Isto é o que está na Gênese, tal e qual, ipsis verbis. E diz ainda que a cura dá-se da substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. O que é que nós podemos retirar daqui? Portanto, esta, como vos já disse, é a explicação que Allan Kardec, que era um cientista e que pretendia que a doutrina espírita fosse algo em que todos os indivíduos da época em que ele vivia, que eram e que pertenciam à Academia das Ciências, acreditassem. Não é? Fazer uma teoria de forma a que fosse, de facto, aceite pelos indivíduos que seriam os intelectuais da época. Portanto, toda esta doutrina tem que ser construída. Vejam só o trabalho deste homem, e ele fez isto em muito pouco tempo. Como é que ele construiu os conhecimentos que ele tinha que ter para fazer entender que, de facto, isto fazia sentido e podia ser, inclusivamente, comprovado. Portanto, ele utiliza aqui um método científico. E é fantástico e formidável, talvez um pouco difícil de interpretar, mas é, de facto, fantástica esta capacidade que Allan Kardec tem de explicar quase que o que é inexplicável para quem não entende estes conceitos. Pronto, portanto, o que se tira daqui, e que se calhar todos nós já lemos isso em algum sítio, é que quando nós estamos doentes, o nosso perispírito também está doente, certo? Portanto, há aqui, entre aquilo que nós manifestamos fisicamente, não é? Uma repercussão em termos de perispírito. Ou então o contrário. Já pensaram nisso? Sim. Portanto, é o nosso perispírito que está doente e que se manifesta como doença física no nosso corpo. Isso porquê? Os nossos maus pensamentos, as nossas dificuldades em vencer as adversidades do dia a dia, não é? Que nos vão provocando um desânimo, vão nos adoecendo, vão transformando as nossas moléculas, não é? Etérias, em moléculas doentes. Deixamos de ter a capacidade de ultrapassar, de resistir a essas adversidades e, portanto, aos poucos e poucos vamos perdendo essa energia. E, portanto, com uma atitude, de facto, positiva, não é? Positiva, com uma atitude de fé no Criador, nós temos elevamos a nossa vibração, certo? Porque temos pensamentos mais elevados, mais positivos, elevamos o nosso pensamento e, portanto, estamos mais capacitados de resistir às adversidades. É como se fosse o nosso sistema imunitário que estivesse a ser estimulado e, portanto, nos desse mais capacidade de resistir às doenças. Certo? Eu tenho uma pergunta. Sim. E essa infiltração? Eu não ouvi, perdão.
essa infiltração... Esta infiltração é exatamente... substitui as moléculas doentes. É exatamente a nossa capacidade de nos curar. É a nossa autocura. É isto. Isto é a autocura. Portanto, é a capacidade que nós temos de, mudando a nossa atitude perante as adversidades e os obstáculos da nossa vida, se tivermos essa atividade positiva, não é? Mental, o nosso perispírito vai-se refletir no nosso perispírito e é o próprio perispírito que nos inocula, não é? Boas energias, boas vibrações e que consegue alterar as energias e as vibrações das moléculas, das células que estão doentes. Porque quando uma célula adoece, a vibração altera-se totalmente. Certo? E como a senhora disse que pode acontecer do perispírito estar doente, né? E transferir isso para o corpo físico. Esse perispírito doente pode ser com marcas que vêm nele de vidas passadas já? Isso já é outra conversa. Isso já estamos a falar das causas, não é isso que nos traz hoje aqui. Não é? Mas sim, obviamente que sim. Porque se nós temos vidas passadas, se passamos por problemas em outras vidas, eles têm que marcar, obviamente, o nosso perispírito. Dado que o nosso corpo físico desaparece, não há uma reencarnação no termo da palavra literal. Portanto, o nosso corpo físico desaparece, perece, o que se mantém é o perispírito. E é nos perispíritos que ficam marcadas todas as experiências de cada vida. É como se fosse um arquivo. Exatamente. Só que depois nós, ao reencarnarmos, já que me fez essa pergunta, ao reencarnarmos, esquecemos. Está lá o arquivo, mas nós, fisicamente, esquecemos o que se passou. E ainda bem que é assim. Pronto, espero ter respondido à sua pergunta de uma forma bem. Estamos a falar de poder curativo. Falamos de poder curativo e Allan Kardec diz que ele está na razão direta da pureza da substância fluídica inoculada. Portanto, quanto mais pura for o tal fluido, mais eficaz é essa ação. Mas depende também de outros fatores, como da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica e maior ação de penetração dará ao fluido, e sobretudo da intenção daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Portanto, o que é que Allan Kardec está aqui a fazer? Está aqui a dizer que é possível curar. Não é que todos tenhamos esta capacidade, mas alguns têm. E não é sobrenatural, não é miraculosa, não. É de facto uma capacidade que é dada, obviamente, por Deus, e que faz com que o outro, não é, melhore. Através de quê? Através da nossa vontade, do nosso pensamento. Não é? De quem tem a capacidade de curar, ter essa... passar essa energia, essa faculdade que tem para o outro. E dizer que depende, como já disse, da intenção, da vontade e da pureza. E o que é isto da pureza? Quer dizer que quem cura, quanto mais espiritualmente elevado for, quanto melhor for, quanto maior for a sua elevação moral, não é? Aquilo que transmite também é melhor. Certo? Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas. Em alguns doentes, apenas pela imposição das mãos ou exclusivamente por ato da vontade. É claro que isto é realmente
já muito elevada, não é? Só para espíritos já de grande evolução podem fazer isto. E entre estes dois polos, extremos da faculdade de curar, há infinitas matizes, certo? Portanto, há, como em tudo, não é o preto e o branco, há também uma série de cores, não é? Possíveis, entre o preto e o branco, os cinzentos, etc. Todas as curas deste género são variedades do magnetismo. Aqui é que começa a coisa a complicar. Todas as curas deste género são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha aqui o papel de agente terapêutico. Portanto, o que é que Allan Kardec está a dizer? Está a dizer que o que se passa, não é o fluido, e ele diz que esse fluido e estas curas são variedades da capacidade que o indivíduo tem de curar. E essa capacidade está relacionada com o magnetismo. É assim. O que é o magnetismo, para Allan Kardec? Mas o que é isto do magnetismo? Será que o magnetismo era aquilo que Allan Kardec sabia na altura e que nós hoje em dia chamamos energia? Fluido? Estão a entender? O que era o magnetismo? Para Allan Kardec, considerava uma força natural e neutra, um instrumento de ligação entre o mundo físico e o espiritual, que era essencial para a compreensão dos processos mediúnicos e espirituais. Não pode ser isto energia? Que na altura era entendido por Allan Kardec como se fosse magnetismo? Segundo a teoria de Franz Anton Mesmer, que foi ele que de facto fez esta coisa do magnetismo, o magnetismo animal é uma espécie de fluido magnético natural que todas as pessoas possuem e que pode ser direcionado para promover a cura. Portanto, o magnetismo todos temos, certo? Alguns temos mais, outros temos em menor grau, mas todos temos. É como a capacidade mediúnica. Todos temos. Estão a ver esta comparação entre o magnetismo e os fenómenos espirituais que Allan Kardec fez. Para Kardec, o magnetizador não apenas transfere o seu próprio fluido, mas também pode ser um intermediário entre o paciente e os espíritos, reforçando o tratamento com fluidos espirituais. Isto era o que Allan Kardec considerava, de facto, o magnetismo. E diz Allan Kardec na Gênese: a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Estamos a falar de curas, certo? E diz: pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha relacionada com a força, ou seja, com a intensidade e a qualidade do fluido. Isto é o que ele diz. E nós dizemos: o magnetizador usa o seu próprio fluido vital para agir sobre outra pessoa? Ou é o processo natural e humano de influenciar energeticamente outra pessoa ou um ambiente? Não é? À luz dos conhecimentos que temos 2 séculos depois. Continua Allan Kardec na Gênese. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras e ele diz esta. Portanto, já falou da primeira, que era do magnetizador. Agora fala na segunda, que é através do fluido dos espíritos, que vai atuar diretamente e sem intermediário sobre um encarnado,
seja para o curar, seja para o acalmar um sofrimento, ou seja mesmo para provocar o sono sonambúlico. Já sabem que esta coisa do sono sonambúlico nada mais é do que uma alteração do estado de consciência. Fala ele em provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral, qualquer que o paciente necessite. No fundo, estamos sempre a falar de curas. E diz ele então que isto é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E nós perguntamos, o magnetismo espiritual será o fluido espiritual? A energia espiritual? Não é? Aquilo que o magnetizador passa para o paciente. E o que é este magnetismo, a não ser aquilo que... Mas eu vou deixar mais para a frente. Outro tipo de ação magnética pode-se produzir pelos fluidos que os espíritos vertem sobre o magnetizador que serve de veículo. Portanto, temos agora a terceira possibilidade. Primeiro era o próprio magnetizador, a segunda era diretamente pelos espíritos, a terceira é fazer do magnetizador um intermediário. É um magnetismo misto, diz Allan Kardec, semi-espiritual ou humano-espiritual. E depois diz, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime-lhe as qualidades que ele necessita. Nessas circunstâncias, os espíritos atuam de modo espontâneo. Porém, a maior parte das vezes é provocado pelo apelo do magnetizador. Isto está-nos a fazer tocar uma campainha? O que é isto? Senão o passe espiritual. É ou não é a explicação do passe? Certo? Ele diz, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e diz ainda, pode desenvolver-se através do exercício. Fantástico, não é? Mas reparem bem como ele tenta sempre explicar, passo a passo, cada uma das ideias e das ações que se relacionam com a doutrina espírita. E diz, a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara. E no seu grau máximo deve-se considerar mesmo excepcional. Curar instantaneamente pela imposição das mãos. Uma vez que as curas desse género assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não é um privilégio, podemos afirmar que essas curas não se realizam fora das leis naturais e que só são miraculosas na aparência. Portanto, não existem milagres, tudo tem a sua explicação. Quem é que tinha, de facto, esta capacidade maravilhosa, fantástica, no grau mais elevado, de curar instantaneamente, não só pela imposição das mãos, mas também pela vontade? Jesus. Jesus. Jesus, sem dúvida. Lembram-se daquele episódio da mulher hemorroísa, aquela que, não é? Que vai, quando passa Jesus, toca-lhe na veste. E tal era a capacidade de cura de Jesus, que ela só por isso, só por ter manifestado essa intenção, não é? Só porque era sincera e porque muito provavelmente teria créditos, curou-se. Porque de facto era o grande curador, aquilo que a quem nós chamamos o médico das almas. Eu acho que vou ficar por aqui, porque de facto este assunto é denso e já são 11 horas e portanto não sei se querem dizer e falar de alguma coisa. Chamo-vos assim aqui no final a atenção para
as cestas de afeto. Estamos a aproximar-nos do Natal e, portanto, têm ali fora uns papelinhos numa cesta que podem recolher para saber que tipo de bens alimentares é que são necessários para efetuar, então, as cestas de afeto. Elas, portanto, são constituídas por bens alimentares não perecíveis, com aquilo que também podem fazer é apoiar, dando algum dinheiro para comprar outro tipo de artigos, como o bacalhau. É até 13 de dezembro, não é? E, de facto, como já disse, estão ali fora as senhas à vossa disposição. Portanto, se quiserem participar, ficamos todos muito agradecidos, porque cada vez há mais pessoas a necessitarem de auxílio, mesmo de bens alimentares. Meus amigos, ficaria por aqui. Não sei se querem que me vá embora, porque já estou farto de tanta ciência, ou se querem fazer alguma questão. Não? Vamos, agora é que sim, respirar fundo mais do que uma vez, para que possamos trazer para dentro de nós este ambiente que nos rodeia de paz, de serenidade. Concentremos a nossa atenção no querido Mestre Jesus, o Mestre das almas, o máximo curador, aquele que, enviado por Deus, nos trouxe as mensagens tão importantes para o nosso desenvolvimento e evolução espiritual. Mensagens de amor ao próximo, de auxílio a quem precisa. Aquele que nos revelou que está sempre junto de nós, através daquelas entidades espirituais a quem denominamos o Consolador. Agradecemos-te, querido Mestre, a oportunidade que tivemos de estar aqui a refletir sobre a parte um pouco mais complicada, mas importante, para compreendermos esta doutrina que nos instrui, que nos consola. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Fica conosco, hoje e todos os dias da nossa vida.